A paz do Senhor. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre identidade. A personalidade de uma pessoa é formada no ambiente em que vive e com as pessoas que convive. Por isso, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se duas crianças gêmeas forem separadas no seu nascimento e cresceis em ambientes diferentes, crescerem em ambientes diferentes, por mais parecidos que sejam, trarão os traços do meio em que viveram. Jesus é o novo modelo de personalidade a ser seguido para reaprender a andar, não ser conformidade com a vida mundana, mas aquele que diz que permanece em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2:6. Se você quiser passar por uma mudança de identidade espiritual, precisará mudar o ambiente e procurar pessoas melhores para viver. Não é preciso parar de conversar com pessoas, mas saber discernir o que é influência positiva ou negativa em sua vida. Procure ajudar de alguém que possa te ensinar a viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as palavras de Deus. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você tem que ter sua identidade firmada em Deus. Deus, ele afirma a nossa identidade como filho, como filha. E quando você levanta isso, vai vir pessoas falando o que não deve, vai vir as pessoas falando o que você não tem identidade, mas você tem que saber que você é filho e filha de Deus. Você tem que saber que você tem identidade, e a sua identidade é que você é filho, filha de Deus. Você tem que saber a sua identidade. A sua identidade é que você é filho e filha de Deus. Quando você levanta isso, vai vir pessoas falando o contrário, mas você tem que saber, você tem que ter isso no seu coração, sabendo que a sua identidade é filho e filha de Deus. A sua identidade tem um propósito que Deus colocou no seu coração. Isso é a sua identidade. O que vemos ou a maneira como enxergamos as coisas também moldam muito do que nos tornamos. Por isso Jesus deixou esse ensinamento sobre os olhos bons ou os maus. Você tem que ter o olho bom. Você tem que ter o olho bom. Os olhos têm a finalidade de mostrar para onde vamos ou as opções que temos. Mas os olhos também têm a alternativa de se fecharem para não olhar. Os olhos também têm a alternativa de se fecharem para não olhar. Porém, até quando não queremos, os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 27:20. Os olhos revelam muitas verdades, mostrando o que a pessoa realmente está sentindo. Provérbios 15:13. Devemos cuidar bem do que vemos e fazer um propósito. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Salmo 111:3. Além disso, não sejam sábios aos teus próprios olhos. Provérbios 3:7. Pois todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16:2. Então devemos cuidar de como olhamos as coisas, pedindo ao Senhor que abra nossos olhos espirituais para entender o que é invisível aos olhos carnais. Efésios 1:8. Tudo isso forma a identidade. Aqui está falando sobre muitas coisas sobre identidade. Está falando sobre os olhos maus, os olhos bem. Se você olhar sempre para as coisas que traz alegrias, as coisas que traz a palavra de Deus com os olhos bons, a identidade vai estar firmada em você. Agora, aquelas pessoas que ficam olhando mal, quando uma pessoa falar que você não tem identidade, você vai cair, você vai parar. Então você tem que ter os olhos em Deus,
olhar com as coisas boas, olhar para as coisas boas, olhar para a palavra de Deus, olhar sempre a Jesus. Olhar, e quando uma pessoa falar que você não tem identidade, você vai saber, eu tenho identidade. Você vai falar, não precisa você falar para pessoa. Se a pessoa falar isso, é só você falar, eu tenho identidade. Você fala dentro de você mesmo, Jesus já vai falando para você, você tem identidade. Você tem identidade. Você tem identidade. Podemos também comparar nossa visão como uma câmera que só capta imagem, que para ela são apontadas. Essas imagens são gravadas para serem lembradas. Essas imagens são gravadas para serem lembradas. A imagem da câmera, quando você tira uma foto, ela vai ser lembrada, porque você tirou essa foto. A qualidade de uma imagem é baseada na intensidade da luz do ambiente. Assim, os nossos olhos filmam tudo o que vivemos, mas precisamos ser luz para que tudo seja conforme o brilho de Deus em nossas vidas. Mas Pedro, isso não fala sobre identidade, isso está baseado na identidade, não fala sobre identidade, mas tudo isso está baseado na identidade. Porque sempre como eu falei, você olhar com os olhos bem, você olhar sempre para Jesus. Quando uma pessoa falar que você não tem identidade, você vai olhar para dentro de si e você vai falar, eu tenho identidade. Eu sei que Jesus está falando, eu tenho identidade. Jesus está falando, você tem identidade, você tem identidade. Sua identidade está firmada em Deus. Eu vou falar uma coisa que é muito forte. Sua identidade não está afirmada nas pessoas. A sua identidade não está afirmada nos homens. A sua identidade não está afirmada nos homens. A sua identidade está afirmada em Deus. A sua identidade está afirmada em Deus. A sua identidade está afirmada em Deus. Vou falar uma coisa muito forte novamente, que você precisa pegar e levar isso para o seu coração. A identidade, ela não está afirmada nos homens. Vou falar uma coisa muito forte, pessoal. Eu vou falar novamente. A sua identidade não está afirmada em homens. A sua identidade não vem de homens. A sua identidade está afirmada em Deus. A sua identidade vem de Deus. A sua identidade vem de Deus. A sua identidade está afirmada em Deus. Toma posse. Deus abençoe. A sua identidade está afirmada em Deus. A sua identidade não está afirmada nos homens. Isso é bom falar bastante, pessoal. Sua identidade não está afirmada em homens. A sua identidade está afirmada em Deus. Deus fala que você é filho. Não olhe para as pessoas. As pessoas sempre vão falar que você não tem identidade. Mas você tem identidade. A sua identidade vem de Deus. Toma posse. Deus abençoe. Aprenda a ouvir coisas que edificam. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque ele procede às fontes da vida. E hoje eu falei um pouquinho sobre identidade espiritual. O que é identidade espiritual? Resumindo, pessoal, identidade espiritual é o que eu falei. Identidade espiritual. A sua identidade não está afirmada em homens. A sua identidade não está nos homens, não está nas mulheres, não está nas pessoas. A sua identidade está afirmada em Deus. A sua identidade é Deus que fala. Não olhe para as pessoas que ficam falando que você não tem identidade. A sua identidade não vem das pessoas. A sua identidade não vem das pessoas. A sua identidade vem de Deus. A sua identidade vem do Criador, vem de Deus. Não olhe para as criaturas. Não olhe para as criaturas. Olhe pro Criador. Vou falar de novo, pessoal. A sua identidade não vem das pessoas. A sua identidade não vem das pessoas. A sua identidade vem de Deus. Não olhe para as criaturas. Olhe pro Criador. Toma posse. Deus abençoe. A sua identidade não vem das pessoas. A sua identidade vem de Deus. Toma posse.
Deus abençoe. Que Jesus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite. Que essa palavra venha entrar dentro do seu coração sobre identidade espiritual. Toma posse. Deus abençoe. Que Jesus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite. Que posse. Deus abençoe. Essa palavra foi sobre identidade espiritual. Sua identidade não vem das pessoas. Sua identidade vem de Deus. Toma posse. Deus abençoe. Tchau!